Bom dia, pessoalzinho, tudo bem? Bom, continuando a ideia de arte pública, pegando aquele link que eu estava fazendo com vocês do grafite, da intervenção urbana, eu trouxe algumas coisas bem antigas aqui, mas para vocês terem um entendimento maior sobre arte para o povo em geral, né? A igreja fez isso durante um tempo, né, na Idade Média. Claro que era dentro da igreja, enfim, dentro das catedrais, dentro desse ambiente, porém era livre, né? E aí eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de como isso era público também, tá? Bom, para vocês saberem então, hoje nós vamos estar aprendendo, vamos estar revisando algo sobre arte gótica, que ela está entre o período de 1150 a 1450. Eu vou estar falando da arte gótica até a arte gótica tardia, ok? E não vou estar falando hoje, para não ficar muita coisa ainda, da Idade Média num todo, tá? Porque aí no caso teria a românica, enfim, daí vai. A única coisa que eu vou estar comentando com vocês é que lá pelo século XI tinham esse tipo de pintura. Então a imagem, a estética, ela estava mais ou menos por aqui, tá? O que é importante a gente ressaltar é a ideia de que as figuras elas eram mais alongadas, tá bom? Os seres menores, como bebês, enfim, eles pareciam anões, eles tinham a estrutura de um homem, tá vendo? Ó? Então não existia ainda pinturas com bebês feitos como bebês, é estilo deles, ok? Então, eu não sei diferenciar uma arte renascentista, por exemplo, de uma média. É só vocês perceberem, por exemplo, o cenário fundo, ó, não tinha muita coisa, tá vendo? Era basicamente uma cor mais neutra. E as cores dos vestuários eram poucas, percebam aqui os amarelos, os vermelhos, não tinha muita coloração. E também a ideia do alongamento dos corpos, inclusive dos bebês, ok? Não tinha ainda uma estrutura, vamos dizer assim, mais acadêmica, ok? Bom, esse trabalho é românico então, e agora eu vou mostrar para vocês a ideia do que é um trabalho gótico. A diferença do gótico é gritante. Vocês podem perceber nas cores como já foi mudando muito mais, se aproximando muito mais também da Renascença, se aproximando de pinturas de trípticos como o do Bosch, enfim. Esse trabalho aqui, ele é, ele é um trabalho do Hans Hemling. É um painel, sim, é um painel são três painéis aqui, né? É um tríptico do Juízo Final, ok? O tríptico ele era muito usado nessa época, então tinha muito essa ideia das historinhas, tá? Que isso na verdade praticamente foi uma grande influência para as histórias em quadrinhos, para o cinema, enfim. Aqui nós costumamos chamar, tem um termo técnico aqui que se chama intervalo significativo, ok? Que seria o quê? Essa parte aqui, ó, que eu tô pondo no meu lápis, ó, é um intervalo. Então é como se cada parte dessa aqui fosse, imagina como se fosse uma parte de um filme, sabe? De um frame, né? Como a gente chama. As pessoas que trabalham com cinema vão entender melhor. Como se fossem fotos que em sequência vai trazer a ideia da arte da memória. Então você está aqui, você vê esse primeiro trabalho, você vem para esse segundo, você está aqui no segundo trabalho que é o do meio, mas você já teve uma referência desse primeiro aqui. Então, na verdade, como se a sua memória ela trabalhasse na questão imagética, ok? Na imagem da figura. Tudo bem? Bom, nesse período, apesar dos afrescos ainda serem muito utilizados, começou-se a estar trabalhando mais com a tempera sobre madeira, sobre o aprimoramento da pintura a óleo, ok? Que mais para frente a gente vai estar vendo que vai estar sendo, na verdade, trabalhado pelo Van Eyck, beleza? Bom, aqui então nós temos a catedral pintada por Giotto, é um dos caras que eu mais queria chegar, tá? Esse é um dos principais que eu vou estar trabalhando com vocês. O Giotto, ele vai trabalhar muito nessa ideia dos intervalos significativos, ó. E essa catedral aqui, ó, percebam que é um rolo de filme, ó. É uma história em quadrinhos, percebam? Ó? Então tem aqui toda uma ideia de uma historinha contada na catedral através das pinturas. Tudo bem? Lembrando que na Idade Média nem todo mundo, eram pouquíssimas as pessoas que liam, tal, e a igreja usou muito da arte, usou muito da pintura, da escultura, dos vitrais para estar ensinando o povo, para estar trazendo a religião e o cristianismo, ok? Bom, aqui é um trabalho feito no afresco, relembrando que o afresco é aquela ideia de cimento fresco sobre parede, então tem toda essa sacada de você estar fazendo um trabalho mais rápido, de você estar juntando a pigmentação da tinta, unindo ela junto com a parede, com a construção da parede, e enfim, tá?
O volume e daí vai. Eu vou estar trazendo aqui para vocês algumas imagens para vocês verem a sequência delas, ó. As cores eram próximas, os rosados, os amarelados, os azuis no fundo, tá bom? Então você percebe que aqui a gente trabalha com uma arte da memória, tá bom? Como se fosse um filme, ok? Beleza. Muito importante ressaltar no Giotto que ele foi um dos caras a começar com esse volume aqui, ó. O volume do tecido, as dobras, tá bom? Todo esse lance de luz e sombra que a gente vai ver muito forte na Renascença, ok? O Giotto foi responsável pelo volume, pelo chiaroscuro, que é o trabalho de claro e escuro, ó, muito claro, muito escuro, dando toda essa sensação de aprofundamento no tecido, no personagem, enfim, tá? Após esse cara, eu quero estar trabalhando com vocês sobre o Van Eyck, que é esse maluco aqui, que ele trabalhou o quê? Ele faz um trabalho ainda também no intervalo significativo, ainda nos trípticos, como vocês podem ver, só que a coloração dele já é muito mais forte. O tecido também a gente já percebe que tem uma questão de volume muito mais forte também, e a ideia principal que eu quero trazer dele é desse quadro aqui, que é o quê? Foi praticamente a primeira grande pintura a óleo, a primeira pintura feita extremamente a óleo. Ah, professor, mas o que eles usavam então em madeira, né? Porque não tinha muita tela, né? A tela ainda estava sendo inventada. Mas a madeira era muito usada com têmpera, né? Têmpera à base de ovo, tintas à base de ovo, outro tipo de pigmentação, beleza? Nessa daqui a gente percebe já uma outra pigmentação que foi feita no óleo, tá? Essa foi uma obra que assim foi estudada por grandes artistas durante muito tempo, beleza? Bom, falando do Van Eyck é isso. Agora eu vou passar para as outras partes do período gótico que são importantes, tá? Aqui são as iluminuras. Não pretendo me alongar muito nisso porque não é o foco aqui, o meu foco no público, tá? Meu foco é na questão do público, tá bom? E vamos lá. Então, agora vem a escultura. A escultura gótica, ela praticamente seguia um padrão de corpos alongados e personagens mais obscuros, tudo bem? Apesar de serem voltados à religião. Inclusive os gárgulas e as esculturas fora da igreja, tá? Aqui eu vou estar mostrando para vocês. Aqui algumas gárgulas, tá? São seres monstruosos mesmo, mistura de pessoas com animais, enfim, que ficavam do lado de fora da igreja. Há lendas de que esses caras protegiam, né, a igreja da Idade Média. E também tem lendas que falam que era para assustar o povo, para imaginarem como o mundo era fora da igreja, ok? Tem um monte de lenda, um monte de situações aí envolvidas, tudo bem? Mas a ideia principal é que são seres bem assim, com uma aparência maligna e que quando são tirados para restauro ou coisa assim, parece que a igreja fica desprotegida, né? Então, assim, é tudo uma lenda mesmo, tá? Mas é bem interessante o porquê de fazer uma escultura desse tipo, nesse estilo, no lado de fora de uma igreja. Então isso é bem bacana, tá? Vocês estarem conhecendo esse lado cultural desse período. Bom, chegamos às duas partes principais, então, da arquitetura gótica, que seriam os vitrais e a arquitetura em si, com as lanças, enfim, tá? Dos vitrais, nós podemos tá falando em destaque aí a questão dos corpos alongados e da coloração, tá? Então, o vitral realmente ele servia para iluminar a igreja, enquanto os gárgulas lá fora estavam se resguardando daquilo que existe de mal lá fora da igreja, teoricamente colocado pelo período gótico. Aqui era a luz, a iluminação que existia dentro da igreja. Então, a luz do sol batia nesses vitrais, que eram feitos por pedaços de vidros coloridos mesmo, tá? E aí a gente pode perceber como ficava animal, né? Ficava muito belo. Alguns mais voltados para abstração, outros eram voltados para personagens bíblicos mesmo, ok? Percebam o tamanho, a dimensão, é uma coisa de outro mundo, né? Enfim. E da parte das catedrais, que eu quero deixar bem claro para vocês, principalmente as lanças, isso é bem típico, né? Completamente
necessário na arquitetura gótica, e também a abóbada, que aqui vem um arco com uma ponta, tá? Geralmente com uma ponta acima também, e daí vai, tá certo? Bom, dessa arquitetura eu vou tirar alguns para vocês verem. Entre eles está esse primeiro aí, que é da Catedral de Notre-Dame de Amiens, na França. Ok, vocês podem perceber aí. Aí é uma situação noturna que eu tirei da Catedral de Mont Saint-Michel, tá? Essa catedral também é na França, é de 1446 a 1500, beleza? Passando à frente, nós vamos ver aí, por exemplo, eu estou tirando uma de cada lugar para não ficar muito extenso o vídeo, tá? Essa daí já é a Catedral de Canterbury, de 1174 a 84, e ela é da Inglaterra, ok? Na Alemanha nós temos também a Catedral de Wells, tá bom? Ela aqui a gente já percebe algumas diferenças que aconteceram na estética dela, mas mesmo assim mantendo toda a estrutura horizontal e as lanças, beleza? Bom, maravilha. Aqui eu tirei alguns interiores para vocês verem, tá? Essa daqui é de Wells, beleza? Vocês podem ver aí como as arcadas, como tudo, os arcos, eles ficam mais pontudos, enfim, nessas igrejas, nessas catedrais. E aqui uma última que é da Catedral de Siena, da Itália. Tudo bem? Bom, pessoal, é isso. O que eu vou estar pedindo para vocês, então, é para vocês fazerem para mim um estudo de arte gótica, ok? Nessa pesquisa aí imagética, eu preciso que vocês façam um desenho pintado para mim, no qual vocês vão estar escolhendo entre tudo isso que eu passei para vocês, pinturas, vitrais, iluminuras, essas esculturas de gárgulas, esculturas de corpos mais alongados, arquitetura, o que vocês quiserem fazer, tá? Voltado às catedrais, enfim, tá? Gostaria que vocês fizessem algo a esse respeito e me entregassem, ok? Lembrando que o foco principal aqui foi esse, que é da arte pública, de algo que foi feito para o povo, independentemente se era por um fim religioso ou não. A arte ela teve um grande desempenho nesse período e é de total importância, ok? Bom, qualquer dúvida eu tô aí, então vou só para finalizar mesmo, é um desenho então pintado, bem trabalhado, por favor, no qual vocês vão pegar essa ideia da arte gótica e tá trazendo para esse trabalho de vocês, beleza? Bom, pessoalzinho, é isso. Bom dia, abração. Mandem para mim no WhatsApp se precisarem ou no e-mail, tá bom? Valeu, abraço e até!